A paz de Deus para todos, seja bem-vindo a este canal, para junto nós louvar e glorificar a Deus pela sua palavra. Já agradeço desde já por você acompanhar este canal, ser um seguidor deste canal, para ajudar a evangelizar muitos e também fazer com que muitos compreendam o Novo Testamento e o Velho Testamento também. Começando pelo Velho, vamos ler aqui uma palavra abençoada de Deus falando sobre pecado, né? Aqui está dizendo: Moisés intercede pelo povo, que era um povo muito rebelde, um povo que estava tudo bem com eles quando não estava faltando nada. Quando estava faltando alguma coisa, eles oprimiam Moisés, desfazia de Deus, começaram a fazer bezerro dizendo que era Deus, né? Isso aí foi um pecado gravíssimo que eles fizeram, praticaram diante de Deus. Então, Moisés se viu tão irritado, irmão, que no capítulo 32 de Êxodo e no versículo 32, né? Ele diz assim, ó: Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Quer dizer, Moisés disse assim, olha, Deus, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor risca o meu nome do teu livro. É isso que Moisés quis dizer aqui, de tão oprimido que Moisés estava naquele tempo. Imagine você hoje ser um pastor e ser também muito caluniado muitas vezes pelo uma pequena quantidade que Deus deu na sua mão para que você seja um pregador, orientador da palavra de Deus para chegar até a glória de Deus. Aquele povo marchava para sair para a terra prometida, mas era um povo muito rebelde. Muito rebelde. E o pecado gera morte. Moisés se viu tão aperreado que ele pediu: oh Deus, risca-me o meu nome do teu livro, se o Senhor não perdoa este povo. O irmão começar a ler aqui do 30 até o 35, já vai ver essas palavras que eu estou falando. Sobre pecado. O pecado é grave. Vamos ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 5. Veja só que palavra gloriosa que lá, no Velho Testamento, foi Deus falando com Moisés. E aqui já é Jesus Cristo que fala comigo e com você. Principalmente você, que ainda não é um conhecedor da palavra de Deus, mas quer um dia ir para a glória de Deus. Aí Jesus fala contigo agora nessa palavra. Jesus fala para você assim, olha: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Palavra gloriosa. E confessarei o seu nome diante do meu Pai. Isso foi Jesus falando, diante do meu Pai. E diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas está escrito aqui. E você é uma igreja de Deus. Você pode ser templo e morada do Espírito Santo se você parar e ir até o final desse vídeo, e você vai ser uma pessoa muito abençoada. Porque é ouvindo que entende e o coração se abre, a mente se abre para você começar a examinar a palavra de Deus. Você que ainda não é um cristão e quer ter um encontro verdadeiro com Jesus. E para você que já é um seguidor da palavra de Deus, um seguidor que eu quero falar é aquele que faz a vontade de Deus, de fato e de verdade, que não basta ser só um seguidor, mas que faça a vontade de Deus.
Então, meus queridos irmãos, os que já seguem e aqueles que ainda querem ter um encontro com Jesus, é tempo e morada do Espírito Santo, se assim deixar ser achado por Jesus, para que Jesus entre e faça morada na sua casa, que você pode ser um tempo e morada do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, o Velho Testamento e o Novo, aqui, que nós estamos no Apocalipse, está passando para você, ele está dizendo assim: se você me servir, de maneira nenhuma eu vou arriscar o teu nome do livro da vida, vou te apresentar diante do meu Pai e diante dos anjos. Palavra maravilhosa. Então, meus queridos irmãos, aqui falou do pecado. Se a gente tiver pecado, Jesus está pronto para perdoar. Se a gente não ser perdoado, pode ter certeza que o nome será arriscado do livro da vida. Então, há pecado que gera morte, há pecado que não gera morte. Cada um da gente tem que se segurar para que não caia. E ainda ter cuidado para que ninguém roube a nossa coroa, para aqueles que já são batizados e para aqueles que ainda vai passar por um processo de entendimento da palavra para ter um encontro real com Jesus Cristo. Ele promete, de maneira nenhuma, riscar o teu nome do livro da vida, se assim você der ouvido essa palavra, porque não está escrito? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus, através dessa palavra, está falando contigo nesta noite, dando oportunidade para que você se arrependa, para que você sirva verdadeiramente Deus, um Deus verdadeiro. Não aquele povo que fazia um bezerro e dizia a Moisés: esse não é o nosso Deus aqui, esse bezerro. A ponto de Moisés ficar tão oprimido no meio daquele povão, que era muitos, de chegar e se alimentar para Deus e falar: ô Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome do teu livro. Aí Deus disse para ele: Moisés, aquele que pecar, eu riscarei o seu nome do meu livro. Está escrito lá. E aqui já em Apocalipse está dizendo assim: de maneira nenhuma riscarei. Mas isso já é um direito meu e seu que Jesus conquistou na cruz, né? Para que nós tenhamos vida e vida com Ele, vida com abundância. Então, meus queridos irmãos, já vou dizer para os irmãos que o nosso próximo assunto é a morte. Agora foi o pecado. Esse vídeo é do pecado. O outro vai ser esclarecido sobre a morte, que muitos vai querer procurar a morte e a morte vai fugir deles. É o nosso próximo assunto do vídeo. Dê o seu joinha nesse canal, ajude esse canal a crescer, que muito você vai ser abençoado por fazer parte de mais uma família que vai levar o Evangelho a muitos que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus que abençoe e tenha uma boa noite.